esta tendência hoje em dia que há exacerbadíssima daquilo que é o plano mental, estar a filosofar, a filosofar, a filosofar, a filosofar, a filosofar, e hoje em dia as redes sociais servem cada vez mais para isso, não é? Existem cada vez mais programas, cada vez mais pessoas só a falar, a falar, a falar, a falar, a teorizar, 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 e parece que tudo é à base das ideias que são comunicadas e partilhadas entre os humanos. Mas não, desengana-te. Estou-te já a fazer um grande favor, estou-te a picar aí no balão, que é desengana-te. A realidade não é de partilha de informação. Isso é a inteligência artificial, isso é os metadados, isso é a maquinaria. O importante é a realização, ok? É a materialização de todos esses conteúdos mentais e espirituais, ok? Enquanto nós não o traduzirmos em boas ações, não interessa ter boa vontade, ter boas intenções, não interessa ter boas emoções, se depois não se frutifica, ou seja, não há frutos que nasçam de todas essas boas intenções. E esses bons frutos são as nossas atitudes, que nós fazemos em primeira instância connosco próprios e depois, por consequência, não é, dessa saúde, desse bem-estar dentro de nós, fazemos também a todos aqueles que estão ao nosso redor. Ok? E então, uma vez mais, para ver como eu não estou aqui a filosofar, a filosofar, a filosofar, a filosofar, eu vou-te mostrar, por exemplo, aqui a minha agenda do mês, da semana, em que eu tenho, né, cada um dos dias apontado, né, as fases lunares, as fases solares, as constelações, cada um dos dias que vai passando e cada um tem uma cor diferente, com palavras diferentes, que foram as atividades diferentes, mas complementares entre si, que eu fui fazendo ao longo dos dias. Tem aqui outubro, tem setembro, tem agosto, tem todos os meses. Porque é assim que eu, no meu caso, não estou a dizer que é a única forma de fazer correto, eu faço para mim porque só assim é que funciona para mim, porque senão eu perco-me. E hoje em dia é fundamental. Ok? E é fundamental porquê? Porque, convenhamos, uma pessoa não vive sozinha no mundo. Não vive. Uma pessoa, à medida que se vai maturando na vida, vai criando relações, vai criando ligações com as pessoas. E estas ligações são relacionais, não é? Amorosas, são relações ou afinidades familiares, são afinidades laborais, são afinidades sociais, amizades. E isto faz com que, à medida que uma pessoa vá se amadurecendo, não é? O fardo das suas responsabilidades vai se tornando também cada vez mais expressivo, ou seja, maior. E então uma pessoa vai construindo família, vai tendo filhos, vai tendo um emprego, dois, três, quatro, aqueles que forem necessários, obviamente dependendo do contexto de cada um. E uma pessoa com todos estes assuntos, não é, em cima dos seus ombros, e que cada um traz as suas dificuldades inerentes à sua própria atividade, não é? De cada uma dessas áreas, é óbvio que uma pessoa fica atoladíssima de problemas, atoladíssima de tarefas, atoladíssima de tudo e mais alguma coisa, de ideias, não é? De energias, não é? O campo eletromagnético todo carregado de todo este fardo que uma pessoa carrega. Então a vida é assim. E nós, ao termos noção que de facto a vida é assim, só podemos, ok? E volto a repetir, só podemos querer o melhor para nós. E querer o melhor para nós é ir agora na contramão, não é? De todo este fardo, não é? Criado, não é? Que é este acúmulo de todas estas responsabilidades na nossa própria vida. Seja com a família, seja com a esposa ou com o marido, não importa. Seja com os filhos, seja com o trabalho, o chefe, com os colegas, seja em tudo. Os amigos, a vizinhança, a sociedade, não importa. É tudo. Então, nós precisamos de dar um empurrão também a todos estes assuntos e cuidar de nós mesmos. Agora, eu não estou a dizer, como é óbvio, e espero que me estejas a entender claramente, eu não estou a fazer a apologia do egocentrismo no sentido de que
o mundo agora vai parar, porque eu decidi, porque eu sou o centro do mundo, e agora vou só olhar para mim e não quero saber de mais nada nem de ninguém. Eu não estou aqui para servir, eu estou é para ser servido. Não é isso. Aliás, é que não é mesmo isso. Pelo contrário. É eu perceber claramente que no meio da minha agitação, do meu stress, da minha ansiedade, daquilo que é a agenda do meu dia, da minha semana, do meu mês, para além de ter que já estar naturalmente envolvido com a família, com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, com os pais, com as mães, com os irmãos, com os colegas de trabalho, com o chefe, com os vizinhos, com tudo, para além de tudo isto, eu sei que necessito de cuidar de mim. E ao cuidar de mim é saber, de forma sadia, reservar um tempinho do seu dia, da sua semana, para fazer algumas tarefas para o seu próprio bem-estar. Cuidar do seu descanso, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua alimentação e não se permitir ingerir tudo e mais alguma coisa de forma impulsiva, nem tudo e mais alguma coisa que se venda nos mídias, na televisão. Não. Pelo contrário. Aquilo que é feito em casa, por norma, que é natural, é sempre mil vezes melhor. Sem aditivos, sem aromas, sem corantes, sem conservantes, sem todo tipo de aditivos, não é? Coisas que se adicionam às coisas já por si, que são naturais. Ok? Estou a dar um exemplo. Mas precisamos, tal como te falei há pouco, de cuidar de tudo o resto também. Ok? Então estes rituais diários são fundamentais para a nossa caminhada de desenvolvimento interior. Ou seja, a nossa caminhada espiritual só pode ser executada quando nós percebemos que necessitamos destes rituais, entre aspas, destas tarefas, de forma diária ou de forma permanente. Não tem que ser a toda a hora, mas que seja constante, persistente. Porque senão não acontece milagre nenhum. Não adianta querermos acreditar que só porque li uma quantidade de livros, por exemplo, porque assisti uns vídeos no YouTube, porque vi umas coisas nas redes sociais, porque vi uma série de palestras e de seminários, que agora já estou a desenvolver-me. Não, amigo, tu não te estás a desenvolver. Tu estás a atafolhar o teu plano mental. Ok? O que tu estás a fazer é, ok, sim, em alguns momentos estás a ter uma aquisição de novas perspectivas, de novos conhecimentos, de coisas com um patamar se calhar superior àquele que tinhas antes, mas é depois necessário discernimento para perceber claramente que o plano mental não é tudo no mundo. Tal como te falei há pouco, o plano material, magnético, mental e espiritual. Então o mental é apenas uma partezinha. Mas agora também não adianta dizermos assim, então não vou pela parte da erudição dos livros, imaginando que agora eu vou fazer apenas um yoga. Os exercícios que são os padrões normais daquilo que é uma sessão de yoga. Okay? Porque o yoga, convenhamos, antigamente, de forma ancestral, o yoga é já por si um sistema que integra várias ferramentas, não é? Várias condutas, várias linhas para atender a estes quatro domínios. Agora, isso é antigamente, convenhamos, não é hoje em dia. Hoje em dia apenas se atende a um dos quatro. Ou porque é numa vertente exageradamente espiritual, então só se faz meditação, 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 uns mantras, 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 mantras e não há mais nada. Ou então só se faz lá as posições e está tudo feito, que é a parte do plano físico. Ou então porque se faz a leitura dos sutras e é o plano mental. Estás a entender onde eu estou a querer chegar? É preciso uma complementaridade, ok? Daí eu estar a falar que o yoga, como era antigamente, era uma coisa, hoje em dia é outra, completamente diferente, ok? Então, é preciso mesmo este discernimento, não é? Esta clareza de perceber que as coisas é nesta comunhão destas várias vertentes que nós conseguimos, de facto, fazer alguma coisa em prol de nós. Claro que, caso contrário, não é? Já me estava aqui a engasgar com as próprias palavras.
Caso contrário, nós vamos constantemente andar neste caminho de ilusão, que é pensar que estamos a fazer alguma coisa na nossa caminhada espiritual e o que estamos a fazer de facto é zero. Zero, estamos parados sem fazer rigorosamente nenhum. E ninguém vai, com certeza, dizer o contrário, que é simplesmente lendo livros, tendo acesso a conhecimento, que eu vou, de facto, saber quem sou. Não vais. Não é simplesmente só fazendo uma coisa ou outra que eu já vou conseguir chegar lá. Também não vais. É sempre por um equilíbrio entre os diferentes componentes. Nunca num em específico. Ok? Apenas no equilíbrio.